estamos em mais uma edição do Pod MXM. Hoje eu tô com um convidado muito especial para um tema que eu tenho certeza que vocês estão muito ansiosos para vocês ouvirem sobre. O tema é reforma tributária, um pouquinho sobre compliance, como que as empresas vão se ajustar nesse processo que a gente está vivendo das discussões tributárias no Brasil. E para conversar comigo sobre esse tema, é claro que eu ia trazer o André Silva, contador especialista tributário da TO Brasil, um cliente da MXM, há quase 15 anos. Sim. Não, 6 anos. 15. 15 anos. A gente tem, aqui na MXM, a gente tem bastante cliente, assim, com muito tempo. Às vezes até um delay, assim, da gente contar, porque é, de fato, algo que traz muito orgulho pra gente. Mas, André, seja bem-vindo, se apresente, conte da sua trajetória, fique totalmente à vontade, você está em casa. Obrigado pelo convite, Luiz. Eu trabalho na parte tributária desde 2008. E estou na TO Brasil desde 2013. Já no meu primeiro período da faculdade, eu já entrei no escritório de contabilidade na parte fiscal e amei a parte tributária, mesmo complexa que a gente sabe que ela é. E entrei na TO Brasil em 2013 e estou até hoje na parte tributária. Então, a gente sempre vê de tudo um pouco na parte tributária, né? Então, a TO Brasil, que é uma empresa de tecnologia da informação, tem clientes em diversas partes do Brasil e até fora também. Então, a gente vai tentar destrinchar um pouquinho a parte tributária, tentar elucidar para vocês aí um pouquinho do que é a reforma tributária. E hoje em dia, com toda essa mudança, né, que a gente vem falando de reforma, de mudanças das tributações, o que vai acontecer nesse cenário fiscal brasileiro? O que você tem, assim, explica um pouquinho para quem ainda não está acompanhando esse assunto, o que o governo está pensando em fazer, como que vai ser esse processo aí de reforma tributária? O governo, ele já vem com essa ideia de anos, só finalmente nesses últimos anos que a gente conseguiu implantar a reforma tributária, que é em si simplificar o sistema, que é tão complexo que a gente sabe que isso travava um pouco, trava ainda o Brasil de desenvolver economicamente. Então, não é a reforma que a gente queria ou que precisava, mas é uma reforma. E você pegar 5 impostos, botando, no caso, 2 contribuições e 3 impostos, e formar ele em 2. E o principal é você colocar, simplificar e dar, vamos dizer assim, mais justiça à forma de cálculo do imposto, que seria o imposto sobre o valor agregado, e não em si sobre a cumulatividade dele. Você falou que a discussão sobre a reforma tributária ela é bem antiga, né? Você lembra de você na faculdade, nesse processo de estágio, já ouvir falar disso, já conversarem um pouquinho ali no dia a dia do trabalho ali, sobre todas essas mudanças que estão sendo discutidas atualmente? Sim, eu já ouço falar da reforma tributária há muito tempo, desde quando eu entrei na faculdade. Mas nunca saía de pauta, nunca saía de pauta. E aí, finalmente, a gente tá nesse processo de transição. De fato, ela vai ter um impacto muito positivo, na minha visão, pro país, pros profissionais, pros RPs. Então, eu vejo a reforma, mesmo não sendo a que, vamos dizer, a grande maioria desejava, mas é uma reforma muito impactante e, na minha visão, de forma muito positiva. E esse impacto que vai ter nas empresas, eu acredito, né, não na minha especialidade, porque foge aí um pouquinho da minha formação, mas vai ter um impacto muito forte na governança mesmo, né, e gestão corporativa, né, quando a gente fala desses fluxos e processos, enfim. O que você consegue detalhar, assim, que realmente vai mudar na reforma, de algo que acontece, de como acontece hoje, né, no nosso sistema tributário atual e como que vai passar a ser a partir das regulamentações que já foram aprovadas aí das discussões da reforma? Então, na parte da governança, a governança corporativa, que está atrelada à transparência, à administração de procedimentos com base
em política e em regras internas, prestações de contas e outras, e a reforma tributária, que tem uma das premissas simplificar, eu vejo que a reforma vai impactar um pouco na governança, e até de forma positiva, que vai poder melhorar um pouco o processo orçamentário, o processo fiscal, o processo de custo, vai dar mais nitidez. Então, eu acredito que a reforma, juntamente com a governança, vão dar mais visibilidade para o país, tá? Para a economia do país, e incluindo as empresas também. Legal. E a gente sabe que vai ter esse processo ali de transição. E como que você acha que as empresas vão precisar se ajustar aí nesse processo de transição até baterem um martelo e seguir somente a vida nova da reforma tributária? Olha, realmente esse processo vai ser um processo muito árduo, mas eu acredito que com capacitação, você participando de treinamento, workshops e tantos outros, um network que a gente costuma dizer também, vai trazer um pouco de mais leveza para esse processo. Não é que vai ser algo simples, mas vai ser algo bem, vamos dizer assim, Estruturado, né? estruturado. Seria, E mais leve no quesito do dia a dia mesmo do time dos especialistas tributários das empresas, né? E hoje a gente estava aqui um pouquinho antes conversando sobre o impacto da tecnologia, né? E aí a gente sabe que quando a gente pensa em reforma tributária e a vida tributária no Brasil, a gente sempre pensa, principalmente ali no RP, o que vai acontecer tecnologicamente dentro das empresas. Como que você está olhando assim para esse cenário tecnológico durante esse momento e essa transição? olha, a gente, juntamente com o RP, precisamos buscar evolução. E a gente tem hoje, né, com o MXM, essa evolução. A gente sabe que o sistema RP está atendendo e ele vai precisar também se aprimorar. E os profissionais, tributaristas, contadores, precisam também se aprimorar junto. Então eu vejo que a tecnologia, no caso a automação, a inteligência artificial, a integração dos módulos, isso precisam estar bem alinhados para que a gente consiga passar pela parte de transição de uma forma mais estruturada, como você bem falou antes. Quais módulos do RP que você acredita que mais sofrerão aí esses impactos? O fiscal, o FD importador, ou propriamente a contabilidade, o faturamento. E você falou um pouquinho, né, sobre automação e tecnologia. A gente vive hoje na era da inteligência artificial, na era da automação, dos robozinhos. E como que você enxerga, né, todo esse processo de automação e geração de dados, informação dentro do RP hoje, dentro do teu mundo tributário? Não necessariamente com a reforma, porque a gente sabe que o processo em si ele vai se manter muito parecido junto com mesmo no momento da reforma. O impacto, né, que essas novas tecnologias têm, eles vão se manter os mesmos. Como que você vê hoje isso dentro da RP? Olha, é imprescindível. Eu falo por mim e pela minha empresa, a inteligência artificial, a automação te dá mais nitidez, te possibilita ver ângulos diferentes que talvez você não conseguiria enxergar. Então, a automação e a inteligência artificial, juntamente com o RP, te dá a possibilidade de você elucidar gestões de planejamento tributário de uma forma muito mais eficaz. E quando você fala esse planejamento tributário, você está falando especificamente em quê? É você analisar esse impacto? É você entender o retorno que aquilo dali vai ter? Explica um pouquinho aí para quem não é 100% do meio tributário. Sim, então, a gente com a reforma, que a gente sabe que vai haver essa mudança da tributação que antes, hoje, na verdade, antes não, atualmente é na origem, vai passar para ser no destino. Então, você se programar, fazer um planejamento, aonde estão os meus consumidores? Aonde está alocada a minha empresa?
Que tipo de benefício fiscal eu tenho aonde eu estou? É possível eu permanecer no mesmo local? Esse local está sendo atrativo para mim? E é esse tipo de planejamento tributário que tem que ser feito, e é orçamentário também, para a empresa, no geral, tá bem estabelecida e poder tomar decisão da melhor forma. O que é melhor para a minha empresa? O que é melhor para o meu consumidor? O que vai afetar o meu consumidor? Sim. É a tal vantagem competitiva, né? A partir do Isso. momento que você consegue olhar para frente e, de uma certa forma, se prevenir com os cenários que estão por vir, você começa a entender quais caminhos você deve seguir com mais cautela e para quais caminhos que você precisa repensar ele ali no curto e médio prazo e como que você precisa se estruturar ali para até chegar ali no final do processo da própria reforma, né? Perfeito, isso. E você vai evitar também, com a reforma, guerras fiscais, o que a gente tem hoje com os municípios, os estados. Sim, em termos de tributo, impostos, né? Vamos colocar aqui. Aqui nos bastidores você estava conversando um pouquinho sobre a questão de joias, né? Que aqui hoje no município do Rio, no estado do Rio, tem um certo benefício fiscal ali para empresas de joias. As empresas de joias que se adequarem antes, né, desse processo estar 100% estruturado, que elas entrarem no momento da transição da reforma já com todo o cenário dela fiscal e de custos que ela tem dentro da empresa, você acredita que a empresa de joia que conseguir fazer isso, ela vai estar se antecipando, ela vai estar numa vantagem competitiva frente aos concorrentes dela? Sim, com certeza. Inclusive, André, conta um pouquinho sobre aquele ponto que você falou, que eu acho que é muito interessante. Esse exemplo que você deu das empresas de joia aqui no Rio, que tem uma certa vantagem, acho que você vai explicar muito melhor do que eu, inclusive. Sim, as empresas de joias no estado do Rio de Janeiro têm um benefício fiscal. Então, com a reforma tributária, os benefícios, a gente, pelo menos até o momento, não existirão mais. Então, elas precisarão se adequar ao novo sistema tributário. Então, a tributação em si dela não vai ser mais na origem, e sim no destino. Então, não só no caso de joias, mas em si, em todo o segmento. A reforma traz isso. A tributação no destino e não mais na origem. Então, eu acredito que precisa, de fato, realmente ter uma atenção maior, todo o segmento, se estruturar, se capacitar, principalmente no momento de transição, para quando lá em 2023, perdão, 2033, você já está, de fato, capacitado, com desenvolvimento, com um orçamento, com uma reformulação de preço, tudo pronto, tá? Para fazer assim, de uma forma muito mais sutil. Tem alguns outros casos, como esse de joias, quais cenários assim que você vê que vai ter um impacto extremamente positivo ou até mesmo negativo dentro dessas mudanças da reforma? Então, eu vejo como o impacto positivo seria a educação, as indústrias vão passar a ter um impacto positivo porque vão diminuir, perdão, vão, principalmente vai se dar fim à parte cumulativa. Então, a indústria, os exportadores com produção no Brasil, que vão poder deduzir do imposto, vão ter um impacto muito positivo. O impacto negativo é para as empresas que têm benefício fiscal, para as empresas que têm um custo com pessoal, que não vão poder fazer dedução, porque os encargos trabalhistas ainda não estão dentro da reforma, então não vão poder ser deduzidos. Então, esse é o impacto negativo que eu vejo dentro do setor de serviços. Legal. André, e com a reforma tributária, a gente tem um impacto muito grande realmente na profissão dos tributaristas no Brasil.
Então, como que você está vendo aí esse futuro da profissão ao longo desses anos? O que que você poderia falar ali, né, para os seus colegas? Ou o que que você conversa ali com seus colegas nos bastidores sobre esse processo da reforma? Olha, eu vejo que a gente ganhou um protagonismo, tá? Ao longo desses 2 anos e até a transição também. Então a gente conversa com colegas, com tributaristas, em palestras, que a melhor opção é sim se capacitar, né? A gente sabe que a gente está passando por esse momento de transição, mas a gente tem expertise, a gente adquiriu isso já num sistema complexo, então a gente tem capacidade de enfrentar, vou dizer a palavra enfrentar, mas de estar bem receptivo a inovar e, de fato, apresentar um trabalho adequado, com performance, com robustez, com nitidez. É isso. Aqui na MXM a gente tem uma série de discussões, né, internas sobre o impacto que a reforma tributária vai ter, não só na vida dos nossos clientes, mas principalmente no RP, né? A gente sabe que o RP é a espinha dorsal de toda a área tributária de uma empresa hoje em dia, principalmente de empresas que têm um nível de complexidade muito alta. É, e aí, quando a gente olha o RP, a gente falou ali de alguns módulos, né, que você usa, mas qual que você acha que vai ser os principais desafios ali tanto da MXM quanto de outras empresas de RP para se adequarem ali ao processo da reforma? Eu acho que o principal desafio é estar preparado para a transição. É você levar ao seu cliente que, de fato, ele vai precisar fazer um processo de orçamento, ele vai precisar fazer um planejamento tributário, reformular preços. Então, para o RP, para ele, se está adequado e adequar o seu cliente também, eu acredito que facilite passar por esse processo de transição e após o processo, vão estar com certeza preparados para a nova reforma. Legal. Hoje na TO Brasil, vocês já estão se movimentando, vocês já estão fazendo ali algumas análises. Como é que está o cenário de vocês hoje um pouquinho? Sim, nós já participamos de palestras, workshops, coffee breaks, e na verdade a gente está sempre buscando se desenvolver juntamente com o RP, com o RP MXM, para que esse processo não seja tão impactante, não seja de forma corroqueira, que não seja de forma, vamos dizer assim, inadimplente, né? E a gente consiga, e eu acredito que sim, e a gente está realmente bem preparado, buscando, juntamente com o RP, essa solução. No histórico, assim, durante a sua utilização do sistema da MXM lá na TO, você chegou a passar por alguma mudança fiscal anterior? Mesmo que não do tamanho da reforma, né? Mas aquelas mudanças de alíquota, aquelas mudanças por exemplo, a FD, quando surgiu, você viveu esse momento? Sim, vivemos esse momento. E a gente achava que não no primeiro momento bate um desespero, mas a gente achava que realmente a gente não é capaz, como a gente hoje tem um sistema que ele é, vamos dizer assim, único no mundo, né? O SPED, que é o sistema eletrônico, pro Brasil em si, pros RPs e até pros contadores, pros especialistas tributários, é algo excepcional. A gente consegue hoje fazer determinadas coisas que a gente não conseguia lá atrás. Legal. E como que você se recorda assim, desse processo de parceria da MXM, nesse processo de implantação do SPED? Você consegue traduzir isso um pouquinho em palavras? Sim, no primeiro momento a gente, de fato, foi bem árduo, que foi a migração do sistema de quando a gente foi para o MXM lá em 2015. A gente fez a transição em um período de 6, 7 meses,
com o MXM Ajuda. Depois a gente passou pro o MXM Web, que foi algo muito mais prático. Tá? E a gente hoje utiliza pelo menos 12 módulos do MXM. Legal. Você falou que depois que foi pro web ficou muito mais fácil, né? Verdade. A gente ouve bastante isso aqui, assim, o RP da MXM, ele tem essa característica, né, dele ser 100% web e dá essa facilidade no dia a dia para a operação como um todo, mas a tecnologia em nuvem, ela não permite só essa facilidade de mobilidade, né, de usabilidade, mas ela permite também todo esse processo de integração, toda essa transação das informações dentro do próprio RP com outros sistemas, enfim, aí essa transação acaba se movimentando muito bem quando você tem um sistema em nuvem, e um sistema em nuvem de verdade, né? Não Verdade. uma URLzinha ali, como a gente costuma chamar, né? Mas, André, a gente está caminhando aqui para o final, e eu queria te fazer uma última pergunta. Qual o impacto que você acredita que as empresas, tanto do nosso setor de tecnologia da informação e serviços, né, de consultoria, vão ter com a reforma? Eu sei que você já falou um pouquinho, mas eu queria deixar aqui um pouquinho esse ponto. E principalmente empresas de serviço, né? Porque no final das contas, eu acredito que até o Brasil seja uma empresa de serviço, você sabe, e o principal impacto que talvez vocês estejam ali nesse processo. Mas eu queria que você deixasse essa mensagem final aí para o público. Então, de fato, o impacto vai ser grande para as empresas de serviço. Eu vejo hoje e considero que sejam talvez as empresas mais prejudicadas com a reforma, tá? Mas a possibilidade, a simplificação, a permissão de se mostrar mais transparente, de se mostrar mais para o mercado, tanto interno quanto externo, talvez, enxergando com um aspecto bem positivo, traga mais investimento, mais clientes externos. Então, a gente se mostrar para o governo e para o mercado de forma muito mais simplificada, que a reforma vai trazer isso, muito mais simplificada, muito mais dando confiabilidade, eu vejo que ao longo prazo a gente consiga ter um impacto mais positivo do que nesse primeiro momento. Legal. E é uma adequação mesmo, né? Então, é um segmento que vai acabar tendo aí uma necessidade de uma proximidade maior, né? Dessas discussões da reforma e entender, assim, e estar bem preparado para essa transição de uma forma estruturada, né? E muito bem planejada, né? Olhando ali os cenários que ele vai ter, os caminhos que ele pode seguir, enfim, por aí vai. Verdade. Bom, André, queria te agradecer pelo episódio de hoje. Bom, pessoal, estamos chegando ao fim de mais um episódio do Pod MXM. Não deixem de curtir, dar o seu like e seguir a MXM nas suas plataformas de áudio e no YouTube. E fiquem atentos que toda quarta-feira às 8 horas tem mais um episódio do Pod MXM novinho para você.